luz, a paz, a bondade e a integridade estejam com você e com todos os seres do universo. Vamos ler agora Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kebb, B4, página 35. A estrutura social é doente, a semelhança do doente mental. Existe um conceito geral de que vivemos em uma sociedade possuidora de leis justas e uma direção correta, mas com algumas falhas que poderão ser corrigidas, e não que toda a orientação seguiu o caminho errôneo, inclusive com regras anti-humanas que a está levando para a destruição. A maior parte das pessoas acredita que não existiria outra maneira de existência, sendo melhor se adaptar ao que está aí, seja por comodismo ou principalmente ausência de ideal e certa satisfação em viver apegado só ao domínio material. Tal fato é bem evidente entre os indivíduos religiosos que permanecem mais nas ações penitenciais, não conscientizando que o Filho de Deus desceu à Terra para realizar o seu reino divino. O que fazemos é mais ou menos uma conduta de nos entregar ao anjo louco e a seus adeptos, desprezando a verdadeira função de Jesus Cristo. É por esse motivo que nosso planeta parece uma enorme bola de seres humanos desventurados, rodando ao redor de si mesmos como um peru embriagado. Então vamos prestar atenção nessa questão da sociedade doente. E vamos nos tornar mais saudáveis para que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que a luz, a paz, a bondade e a integridade estejam com você e com todos os seres do universo. Vamos ler agora Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kebb, B4, página 35. A estrutura social é doente, a semelhança do doente mental. Existe um conceito geral de que vivemos em uma sociedade possuidora de leis justas e uma direção correta, mas com algumas falhas que poderão ser corrigidas, e não que toda a orientação seguiu o caminho errôneo, inclusive com regras anti-humanas que a está levando para a destruição. A maior parte das pessoas acredita que não existiria outra maneira de existência, sendo melhor se adaptar ao que está aí, seja por comodismo ou principalmente ausência de ideal e certa satisfação em viver apegado só ao domínio material. Tal fato é bem evidente entre os indivíduos religiosos que permanecem mais nas ações penitenciais, não conscientizando que o Filho de Deus desceu à Terra para realizar o seu reino divino. O que fazemos é mais ou menos uma conduta de nos entregar ao anjo louco e a seus adeptos, desprezando a verdadeira função de Jesus Cristo. É por esse motivo que nosso planeta parece uma enorme bola de seres humanos desventurados, rodando ao redor de si mesmos como um peru embriagado. Então vamos prestar atenção nessa questão da sociedade doente. E vamos nos tornar mais saudáveis para que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo
vibre em nossos corações por toda a eternidade. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A parceria com o demônio é a desgraça do ser humano. Acredita que o grande cuidado que a Igreja sempre teve com a questão do exorcismo foi a dificuldade de distinguir doença e possessão diabólica, porque é extremamente difícil colocar um sintoma ou outro em um só setor. A própria filosofia fala que todo ente é um. Na página 81 do livro Ontologia, Vicentio Hammer, S.I., mostra que qualquer fenômeno é duplo, não podendo ser dividido para não deixar de ser o que é exemplo. É energia, que é formada por dois polos, gravitacional e ascensional, derivada da energia escalar, descoberta por Nikola Tesla. Deus é constituído por duas pessoas, pai e filho, chegando a uma terceira, o espírito. Assim como todo aspecto da criação redunda no neutro, o seu resultado final. Desse modo, todas as coisas que seguem o mesmo roteiro da composição de seu Criador. Desde que a espiritualidade se tornou mais um processo acadêmico, dentro do qual foi exigida a existência de um diploma para exercer sua atividade, seja das pessoas ou da própria sociedade, posso afirmar que todo ser humano que tenha um mínimo de virtude está exercendo exorcismo, até mesmo o que não foi religioso, pois assim ele está vivendo dentro da energia divina escalar. No livro da cidade Amorce, Exorcistas e Psiquiatras, na página 145, está escrito: o requisito principal do exorcista é a santidade, mas eu digo que é através das virtudes que é possível salvar o ser humano e sua civilização, não só as pessoas individualmente, como também as estruturas sociais que se tornaram viciadas ao mal. O psiquiatra de Turim, Salvador de Salvo, emitiu a ideia na página 154 do livro de Gabriele Amorce, Exorcistas e Psiquiatras, que o médico é obrigado a conhecer a demonologia, assim como o exorcista, as principais perturbações psíquicas, como se fossem manifestações separadas, que mostram ser totalmente semelhantes a ponto de estabelecerem que ambos fazem idêntico trabalho, mesmo que não percebam. Aliás, posso afirmar que em todos os setores da atividade humana estamos praticando ciência, pensamento e espiritualidade, mesmo que não tenhamos licença das academias. Psicoterapia sem exorcismo é inválida, assim como o exorcismo alheio ao tratamento orgânico, porque ambos são irmãos gêmeos, rezando pela mesma cartilha. E o que é mais notável ainda é a possibilidade de conhecer os sintomas sobrenaturais, através dos naturais. Este fato sempre foi escondido pelos seres demoníacos, para não causar vexame a eles próprios, pois, quando uma pessoa possui sintomas muito desagradáveis, sendo internada nos hospícios, imagine o leitor sendo comandado por um tipo assim. Estou desejando esclarecer esse terrível engano de aplicar um só tratamento médico ou religioso a um indivíduo que sofre dos dois. Por esse motivo, podemos comparar os manicômios ao inferno e mesmo alguns regimes sociais ditatoriais aos infernais. Você vê a semelhança?
Se não vê, é porque você mesmo é o ditador ou o diabo dá na mesa. Então, vamos continuar a leitura desse livro na próxima aula, no próximo encontro nosso de gravação. Então, o importante é perceber que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que lidam com os doentes devem se formar sobre essa área de espíritos. E às vezes nós enchemos os hospícios de pessoas doentes nesse sentido, quando na realidade elas estão obsediadas. Precisamos tomar cuidado com isso e avançar nesse campo. É importante. Fique com Deus. Namastê. Realize sua prece. Vamos continuar agora o livro do Dr. Kepp, que é Psicoterapia e Exorcismo. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente, considerando assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Dante Alighieri com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo, de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe desse mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança, fui muito teimoso. Dr. Kepp pergunta, o que acontecia? Sempre quis fazer o que queria, sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor ser assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Neste caso, o senhor seguiu seu pai? Mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note, o leitor, que essa atitude de total independência do ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Isso é uma análise, tá? Eu não acredito, mas que eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno
é o que existe, negado neste caso. Como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderosos malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter e, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde os seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para ver o ser, mas parte dos seres não querem ser. Ao se unir aos seus semelhantes, em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se a se opor na energia divina. Então é importante saber que tudo aquilo que negamos, que seja o bem, é uma oposição a Deus. Vamos agir de acordo com a nossa consciência e sermos mais diretos, mais verdadeiros, com muita beleza e expressão do nosso ser. Ouça esse vídeo várias vezes. Namastê. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente considerando, assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Dante Alighieri com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo de que o anjo esquizofrênico, Lúcifer, é o príncipe deste mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos, Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança, foi muito teimoso. O que acontecia? Sempre quis fazer o que queria sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Neste caso, o senhor seguiu seu pai? Mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note o leitor que essa atitude de total independência torna o ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Eu não acredito, mas eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo, e não podemos negar que não tem origem dessa malignidade.
Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe, negado, neste caso, como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado. É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderosos malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter e, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde os seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para haver o ser, mas para parte dos seres não querem ser, ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se ao se opor à energia divina. Então vamos refletir nesse texto longamente e meditar sobre ele. Vamos continuar agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A sociedade patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão, assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele, teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir, daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo, como não haver havendo, como não ser sendo, neste caso nem poderíamos ser criados, só poderíamos existir à semelhança do ser divino, e não de outro modo, sendo como ele, totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem, para com enorme sacrifício colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele e não do ser dele, senão cairíamos na ideia panteísta, que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir porque, após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos o ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo havido a liberdade de escolher a vida ou sua negação.
como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia, denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios, a soberba para se pôr acima de Deus, teomania, a inveja para anular o que é correto, o ódio com a intenção de destruir, a avareza que visa impedir o uso dos bens, a gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar, luxúria para retirar o prazer só para si, a preguiça que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Percebendo todos esses defeitos no ser humano, vamos concluir que isso nos aproxima dos seres inferiores. Vamos nos erguer e pedir a Deus, aos espíritos superiores, a força necessária para nos libertarmos de todo mal. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É irreal colocar a culpa dos nossos males só nos demônios. Colocar só nos demônios a culpa de todos os problemas que temos é um processo de fuga da realidade. Quando Lúcifer convidou Eva e Adão para desobedecerem a Deus, o casal poderia ter rejeitado, assim como nós próprios, quando realizamos erros sob inspiração diabólica, também poderíamos recusá-los. A ideia que, em geral, o povo tem é que os demônios preparam armadilhas para derrubar o ser humano, e não que eles caíram nas próprias em que estão suas existências. Vamos dizer que nem eles atinavam a terrível situação que estavam se preparando. É por esse motivo que estou desenvolvendo esta pesquisa com outros estudiosos, para que os seres humanos percebam o que fazem para evitar o mesmo destino desses seres desafortunados. Lúcifer não teria poder algum neste mundo se não fosse dado pelos seres humanos, por terem escolhido o mal, que é justamente a ausência do bem. Assim sendo, ele só domina os que acreditam e realizam o que na realidade é pura ilusão, que existe só na imaginação desvairada dos indivíduos delirantes. O conceito de liberdade do mundo atual consiste na possibilidade de realizar também qualquer mal, o que constitui um incrível engano, porque os males são apenas a ausência do que existe, o que nos mostra que tal atitude redunda na eliminação do ser, ou seja, na perda da saúde e do bem-estar, e toda espécie de desavença, finalmente na eliminação da própria vida terrena e até eterna. Desse modo, qual é a vantagem
de seguir um arcanjo que perdeu todo o brilho, sofreu um enorme decréscimo do conhecimento, vivendo agora na total obscuridade, escrevi um livro com o nome Terra, o Planeta Ilusório, para mostrar que vivemos dentro de uma enorme ilusão, porque quase tudo o que nos acontece se trata de idealizações. Elaborei o conceito de idealização projetiva, que explica o fundamento da patologia humana, que leva a nossa humanidade a desejar e procurar o que não existe essencialmente, ocasionando as neuroses e psicoses. Posso afirmar que 90% de nossa existência gira em torno das aparências, que não têm necessidade para a verdadeira existência. Quando o exorcista padre Amorth foi realizar seu primeiro trabalho, notou que era mais difícil do que jamais havia pensado. Escreveu na página 29 do livro O Último Exorcista: para libertar um possuído são necessários muitos anos. Então, notem os leitores que é praticamente o mesmo processo de psicoterapia, que exige um bom tempo de tratamento para colocar o neurótico em uma existência favorável. Mas o que vejo de mais significativo é a relação incrível que existe entre os males orgânicos e os espirituais. Ao analisar a conduta do doente mental, comparando com as dos indivíduos possessos. Pelas nossas pesquisas, o que acontece realmente é o processo de libertar o ser humano de si mesmo, e nem tanto dos demônios, mesmo que também os carregue zelosamente. É importante conscientizar tal fato que nos tem impedido de desenvolver os próprios talentos. Gabriele Amorth praticava psicoterapia pensando que era puro exorcismo, confundindo a resistência pessoal do exorcizando com a do diabo, pois se o processo é demorado, é sinal que necessita um certo tempo para que ele modifique sua conduta invertida. O Último Exorcista, Opúsculo, página 29. Na página 201 desse mesmo opúsculo está escrito: cada batalha é a de sempre. Os homens lutam todos os dias contra o próprio pecado. Eu diria que os seres humanos lutam todos os dias a favor dos próprios pecados. Por exemplo, a luta pela fama, poder e glória neste mundo é algo demoníaco. O desejo de ser o que não é. Essa ideia do exorcista vem de sua consideração de que todas as coisas de nosso planeta estariam funcionando de acordo com a realidade, seja nos conhecimentos e nas estruturas sociais. O melhor dos mundos, como muitos filósofos religiosos e cientistas pensam, e não que tudo está invertido, praticamente contra os seres humanos. Seria mais ou menos como um pré-inferno que estaríamos vivendo aqui. Então, é importante que as pessoas pratiquem a análise terapêutica e a participação de grupos e estudem
porque assim ficaremos conscientes de nossas inversões e assim nos libertaremos de todas as más atitudes, de todos os maus costumes e nos libertaremos de todas as influências e vibrações maléficas. Vamos prestar atenção nesse texto, ouvi-lo demoradamente, quantas vezes puder, e depois recolher-se no seu coração e meditar. Fiquem com Deus. Namastê. Boa tarde a todos. Vamos continuar o livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Keppe. Uma das consequências de tal patologia é o fato de inúmeros indivíduos pensarem que não existem demônios. Não podemos nos esquecer que a orientação errônea da ciência moderna é que só podemos trabalhar com o que os sentidos percebem. De outro lado, todos os seres que praticam o mal todos os seres que praticam o mal se escondem, como acontecia já no início da nossa civilização. Quando Caim, ao matar Abel, se escondeu, e mesmo Adão e Eva fugiam da presença do Criador, após sua desobediência e arrogância, ao desejarem serem deusinhos. Não podemos nos esquecer de que até hoje os humanos desejam ensinar o que deveria ser feito e não seguir as regras normais da vida. Estou me lembrando das ideias de criar inteligências para as máquinas e outras formas de existência. Será que não chegamos ainda a notar a impossibilidade disso? É só conscientizar, porque não é necessário ter inteligência muito alta para saber disso. Dr. Keppe, quando fui dormir, notei que havia um ser espiritual ao meu lado e não consegui ficar nessa casa. A senhora não quer ver o demônio que a acompanha? Que visão horrível! A senhora acha que não vendo o demo, ele não está em sua existência? Veja o leitor que o ser humano, em geral, só quer acreditar naquilo que os sentidos lhe mostram, como se a existência se passasse só no âmbito orgânico, material, algo muito pequeno em relação ao espiritual. Em seguida, a cliente continuou: nunca me dei bem com o namorado ou rumo. Neste caso, o ser maligno não quer que a senhora se aproxime de outro ser. Ele está casado com a senhora. Outro fator bem significativo está na questão de que os demônios desejam os seres humanos só para eles, como se fosse um eterno casamento. Daí o isolamento em que vivem os indivíduos mais doentes mentalmente. Você quer saber como os diabos agem? É só conhecer os indivíduos gravemente psicóticos. Não adianta pensar que eles pensam como nós, porque não aceitam a energia divina escalar. Também já não tem mais nem o nosso conhecimento. Então vamos continuar no próximo estudo sobre essa questão
de psicoterapia e exorcismo, e vamos nos conscientizar e pedir a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, que os nossos caminhos estejam abertos e que a luz suprema viva para nós. Amém. Por que os seres demoníacos se escondem? Uma vez, quando o exorcista Padre Pierre Paulo estava realizando seu trabalho, mandou que o espírito maligno se mostrasse e afirmou que não lhe era permitido fazer isso. O último exorcista, Padre Gabriel Amorce, página 71. Neste caso, temos que admitir que existe uma ordem entre os demônios, para que não apareçam, certamente com a finalidade do ser humano pensar que tudo o que pensa e faz é de sua própria lavra, o que nos leva a concluir